Vinheta de abertura, meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. As imagens mostram um córrego no meio de árvores, Quando a gente a fala em casa de um preservar a pássaro João de natureza, Barro a no maioria galho das de uma pessoas árvore, pensa nas alguns árvores, patos plantas, nadando em um os lago animais, e uma na lavoura. água. Poucas sabem, mas o solo é tão importante quanto os outros recursos naturais. As Sem terra imagens boa, mostram uma área nada brota, verde e algumas nada plantas cresce. ressecadas. Nesta semana, o Meio Ambiente por Inteiro investiga como estão nossos As solos. imagens mostram uma Os últimos plantação de estudos milho totalmente revelam um ressecada. cenário preocupante. O mundo está em constantes mudanças. Cada vez mais aumenta a demanda por água, energia e solo. Esse Letras vídeo na divulgado tela, pela imagens WWF, uma organização As imagens independente de mostram um conservação vídeo com falando atuação no sobre a planeta evolução todo, da humanidade retrata um e grande a problema. sustentabilidade. Essa é a nossa casa, o planeta. Em 1880, a população mundial era de pouco mais de 1 bilhão. Hoje é 7 vezes maior. A economia global saltou de 3 para 80 trilhões em menos de 5 décadas. Para um crescimento acelerado como esse, tem gente que paga caro com a vida. Populações monitoradas de vertebrados diminuíram 60% em apenas 40 anos. Reflete o quanto que a gente está perdendo de biodiversidade. E esse número é maior em algumas situações. Então, por Edgar exemplo, no caso Rosa, da América coordenador de Central Agricultura e do Sul, Alimentos, esse número chega a WWF. 90%, Ele está ao quase lado de uma 90%. área verde onde Isso tem várias significa uma plantas e perda de árvores. biodiversidade bastante grande e onde a gente pode estar perdendo moléculas, pode estar perdendo espécies que a gente nem conhece e que pode ter uma função bastante importante para o homem. Já as taxas do aquecimento Uma animação global na tela sobem mostra um sem gráfico precedentes. sobre o aquecimento É fácil global entender e a equação. sustentabilidade. Na mesma velocidade que o mundo cresce, também aumenta a exploração dos recursos naturais. A energia da Terra não se renova sozinha, os recursos são finitos. Por isso, nós precisamos mudar nossa relação com a natureza. As imagens mostram alguns girassóis, além de outras plantas e flores. Do solo surge a vida. Há centenas de espécies vegetais usadas como alimento e ervas medicinais. Boa parte do que há na superfície da As Terra imagens ainda é mostram desconhecida áreas pela verdes, ciência. plantações, Debaixo do que nascentes, vemos, há água riquezas corrente minerais, de uma cachoeira, água pura, insetos, amostras de micro-organismos em um laboratório grande e um variedade pássaro de no galho insetos, de uma fungos e árvore. bactérias. Um reduto da vida. No fim do primeiro trimestre, a plataforma Animação na tela, ilustrando intergovernamental as sobre informações biodiversidade citadas. e serviços ecossistêmicos, com sede na Alemanha e que reúne mais de 100 países, divulgou a última avaliação de degradação e restauração dos solos. Os dados preocupam autoridades e ambientalistas. Apenas 1/4 dos solos da Terra está livre de forma significativa dos impactos das atividades do homem. Pelo ritmo de ocupação desordenada, a projeção é de que essa fração seja reduzida para apenas 1/10 até 2050. 1/4 de toda a biodiversidade do mundo está abaixo dos nossos pés, no subsolo. Isso reflete muito no cuidado com o solo. Então, quanto melhor a gente cuida do solo, quanto mais a gente trabalha essa questão da conservação do solo, mais essa biodiversidade vai estar ali dentro. E essa biodiversidade tem uma importância bastante grande, assim, né? Tanto do ponto de vista de manter o solo vivo, então para a produção agropecuária, né, você ter um solo que tenha minhocas, que tenha, né, fungos, que tenha bactérias, isso reflete na produção, né? E também tem uma questão sobre a própria biodiversidade do solo em si, como um local onde você tem moléculas que estão ali sendo produzidas. Edgar explica que recentemente a WWF divulgou o 12º relatório Planeta Vivo, versão 2018. O documento As traz imagens os resultados mostram o do monitoramento documento da citado. biodiversidade do planeta e mostra a escala de produção dos alimentos e como o homem está levando a natureza ao seu limite de escassez. Só para você ter uma ideia de um outro número que o relatório traz, 70% das moléculas criadas nos últimos 25 anos, ela tem a sua origem ou na natureza ou espelhado numa molécula da natureza, né? E quando a gente fala para o solo, ainda tem uma outra situação que no Brasil ela é bastante gritante, que é a questão de como muitas vezes o solo é mal cuidado, isso gera uma degradação desse solo.
Então tem uma estimativa de que hoje no Brasil a gente tem por volta de 50 milhões de hectares de pastagens que estão com alto grau de degradação. As Isso quer imagens dizer que mostram uma uma área poderia verde, ser altamente outra área produtiva verde com uma e estrada não de está terra sendo no meio utilizada para dela nada. e outra A área degradação onde do solo algumas está plantas estão diretamente ligada ressecadas. ao manejo inadequado. Se você deixa o solo muito tempo descoberto, por exemplo, sem uma cobertura verde, né? Se você deixa o solo, se você mexe muito esse solo, se você revira muito esse solo, se você acaba trazendo práticas que inclusive, né, tiram a matéria orgânica do solo, né, que é responsável pela manutenção da vida do solo, você acaba tendo um solo degradado. Quando o solo é devastado, As imagens mostram aos áreas poucos verdes perde o com potencial árvores e produtivo. vegetação Se rasteira nada for e a feito, luz do ele chega sol ao no ponto céu. de perder a capacidade de fertilização em alguns anos. Você tem que fazer intervenções mais pesadas, né? Depende do sistema que você quer implantar, mas é possível você resgatar isso daí. Principalmente com o manejo de matéria orgânica, manejo de plantas em cima das espécies, daí você usar, em alguns casos, uma adubação, uma calagem. Então é possível você recuperar o solo. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com Vinícius. Imagens do Ele é analista Vinícius de em uma área conservação da aberta WWF. coberta com vegetação Nossa conversa rasteira. é em uma área de vegetação pobre, capim e cupim. Aqui a gente está numa área de pastagem degradada, com cupins. As imagens mostram a área o citada, manejo que é da área não está coberta de muito capim, adequado. onde tem alguns uma área que é indicada cupinzeiros apenas e uma gado cabeça de pastando. gado de unidade animal por hectare, né? Então a gente sabe que há sistemas que podem colocar 4, 5 cabeças por hectare. Imagens do Vinícius Como se fosse andando no mágica, meio da na mesma agrofloresta, área, o onde tem cenário várias vem a árvores cor. frutíferas Uma e outras agrofloresta plantas. divide dois momentos, um solo pobre e a poucos metros uma terra transbordando saúde. Nosso sonho é que pelo Vinícius menos, né, Pereira, haja analista uma de diversidade maior conservação nos ambientes WWF. onde já tem apenas uma cultura, né, que haja uma integração lavoura-pecuária, floresta, com espécies da vegetação nativa do próprio local, um sistema que você consegue colocar árvores no pasto para que os animais possam ter sombra, possam ter uma melhor condição de produtividade. Agrofloresta Imagens é diversidade, da agrofloresta, insetos mostrando variados, insetos, dezenas de várias espécies árvores de frutas, frutíferas, hortaliças e e outras vegetais plantas. no mesmo espaço. Acredite, esta é uma forma de recuperação do solo. E ali você planta vida, você planta uma diversidade de espécies. Vai ter a planta que serve ali para te alimentar, ali vai estar a planta que serve para adubar a terra, ali vai estar a planta que vai ser mãe de outras, né, que vão dar uma condição para que as outras se desenvolvam, para que as outras surjam, né, no próprio sistema. Então é um sistema cheio de vida, como se fosse uma comunidade, né, com avós, tios, mães, filhos, amigos e vizinhos. E na outra, você só tem um elemento, né, seria um homem solteiro. As imagens mostram William O dono caminhando da no meio da agrofloresta é o agrofloresta. William. Estamos Uma no animação Pipiripau, mostra a zona rural de distância Planaltina, percorrida em a um 60 mapa. quilômetros de Brasília. Imagens da agrofloresta mostrando as árvores William frutíferas ocupou as e terras algumas do outras assentamento plantas. Uziel Alves há 16 anos. Morava na cidade Imagens e passava os do fins de William na semana no campo agrofloresta. com a família. Produzir alimentos até então não fazia parte dos planos de um mestre de obras experiente. Hoje ele tem 46 anos. Há 3, resolveu mudar. Imagens do William sentado em uma mesa, colocando um pouco de pela café em calmaria um do copo campo, e depois bebendo. Hoje, até o sabor do café é diferente. Se a gente pudesse O voltar no apresentador tempo, vai até a exatamente janela, o 3 local anos onde atrás, o William não era está. possível enxergar por essa janela nenhuma árvore. Só tinha capim. Hoje, essa abertura mais parece Leonardo um Ferreira, quadro da vida Planaltina, real. Distrito Daqui, Federal. Atrás do possível apresentador, identificar pela várias janela, espécies, é possível ver como várias árvores. cana-de-açúcar, mandioca, jabuticaba, mamão, limão, siriguela e várias outras espécies. Quem cuida As de uma imagens agrofloresta mostram tem William trabalho caminhando duro pela todos os agrofloresta, dias. além de Manejar, várias plantar, plantas e árvores colher frutíferas. é a nova agenda. Você encontra açafrão, você encontra William Silva, milho, produtor você encontra rural. abóbora, você encontra abacaxi, você encontra laranja, limão. Vixe, é uma variedade de produtos que a gente tem aqui dentro, né? A propriedade tem 7 Imagens hectares da e meio. agrofloresta, A agrofloresta mostrando ocupa várias quase metade plantas da área. e árvores frutíferas. Como William não sabia nada sobre a terra, fez cursos sobre o cultivo e manejo do sistema agroecológico. Pegou gosto As imagens pelo negócio. mostram alguns pés de Prova manga disso e é outra esta agrofloresta que ainda está em um dá processo seus inicial. primeiros passos. A agrofloresta é o manejo, né? O começo ele é muito pesado, entendeu? Porque a gente que não tem maquinários, né? Era tudo na mão.
aí ficava muito pesado. Mas depois que você começa a produzir, que você consegue cobrir o solo, entendeu? Aí o manejo fica mais fácil, né? Que hoje em dia eu tenho mais só manejo. Porque o mato ele nasce pouco, né? Eu já não uso enxada aí dentro. Só vou passando, tem o mato, o ranco, né? Que ele já serve de cobertura de solo, né? Aí facilita bastante a vida. A comida As que imagens nasce mostram aqui pé é de vendida limão, pelo sistema algumas CSA, hortaliças, a uma comunidade que bananeira sustenta a e outros agricultura. alimentos que são William prepara plantados uma na cesta com 10 agrofloresta. alimentos, vende 30 por mês a R$300 cada. Trocar o cimento e a enxada pela agrofloresta foi a melhor decisão da vida dele. Imagens do Se William fosse pra cuidando mim da agrofloresta. trabalhar minha terra toda, eu queria trabalhar ela toda no sistema de agrofloresta, né? Que a comida parece que fica, a fruta fica mais doce, a cenoura fica mais doce, a beterraba fica mais doce, o alimento fica totalmente saudável, né? Porque As a imagens gente faz o mostram pés de quebra-vento, mamão, entendeu? bananeiras É e tudo pés bom. de pimentão na agrofloresta. Plantar agrofloresta é plantar vida, é plantar água, né? E todo agricultor que a gente pergunta sobre água nos responde que água é vida, né? Então plantar agrofloresta é plantar água, plantar agrofloresta Imagens é do William cuidando da agrofloresta. As imagens mostram próximo uma criação bloco, de você vai abelhas conhecer dois e uma animais que são pessoa parceiros da cuidando de um agricultura. minhocário. Um deles fica debaixo da terra. Não saia daí. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. As imagens mostram um cano fincado no Mesmo solo e longe dos dentro nossos dele olhos, uma quanta criação de vida há insetos. debaixo do solo. Fungos, bactérias, Letras insetos, na tela. tudo que existe Imagens na natureza, Pixabay. acredite, As tem imagens função. mostram Os micro-organismos organismos vistos subterrâneos em influenciam a estrutura microscópios e o física e a solo de composição vários química lugares, dos coberto solos. com água. A minhoca, por exemplo, é uma Imagens parceira e de uma tanto pessoa para a agricultura. mostrando uma Transforma minhoca resíduo que está em orgânico sua mão. adubo puro de qualidade. Fomos conversar com o engenheiro agrônomo Ítalo Imagens Guedes. do engenheiro Ele é em um pesquisador da Embrapa há laboratório, 10 anos. utilizando O manejo alguns de matéria equipamentos orgânica para no solo estudar uma é o tema minhoca. de estudo principal do pesquisador. Existe um papel importante, né, desses organismos Ítalo como Guedes, sequestradores de pesquisador carbono, Embrapa. né? Ele Eles está em um ajudam na laboratório mitigação ao das lado do mudanças apresentador, climáticas também. em Então, frente a uma solos mesa ricos nesses onde tem dois organismos, recipientes minhocas, com cupins, terra, formigas, matéria orgânica e bactérias minhocas e dentro. fungos. Eles têm um papel muito grande, é o principal, na ciclagem de nutrientes e no enriquecimento em matéria orgânica do solo. Em um dos laboratórios, Imagens do ele nos engenheiro mostra o mexendo no Os minhocário animais para são mostrar as tímidos minhocas quando que expostos estão à lá luz. dentro. Quase não aparecem. Para enxergar melhor, só fora da caixa. Por que é tão difícil filmar as minhocas? Realmente é difícil. As minhocas, geralmente, elas vivem no solo, elas fogem da luz, não é? Boa parte dos grupos, quando elas saem do solo, fica muito mais fácil delas perderem umidade, não é? Então, dentro do solo, elas têm um mecanismo Imagens de proteção do engenheiro física, mostrando tanto contra uma a luz minhoca quanto para a contra câmera. essa perda de umidade. É o ambiente delas. Nesse minhocário, o pesquisador Ítalo utiliza restos Leonardo de Ferreira, hortaliças e Brasília, frutas, Distrito Federal. além O de apresentador gramíneas, pega um pouco como da capim, terra e do ou material até grama orgânico mesmo, que está dentro que do ajudam a minhocário e tornar mostra mais para a lento o câmera. processo de decomposição da matéria orgânica. A partir de um mês, Imagens do até 90 minhocário dias, mais mostrando ou a menos, terra aqui, e a matéria orgânica. ele vai conseguir tirar um adubo de qualidade. O que se coloca no minhocário, dependendo da espécie de fruta, de verdura, enfim, pode ter alguma mudança na qualidade do adubo? Sim, pode ter uma mudança, vai depender, toda a composição do verme composto vai depender da composição anterior dos materiais que foram postos aqui. Então, se são hortaliças, dependendo da hortaliça, se são folhas, isso vai influenciar diretamente a composição, principalmente em nutrientes minerais, do verme composto final. O minhocário transforma o material As orgânico imagens em dois mostram tipos duas de composto. caixas em O cima da sólido mesa do é o pesquisador. adubo e o líquido é Uma com conhecido adubo popularmente e como outra com chorume. chorume. Na cidade, esse resíduo Imagens percorre de um um longo chão caminho. onde várias pessoas Resultado, estão catando impacta lixo. o solo e até os cursos d'água. Mas no minhocário, o chorume é um recurso muito importante. Esse chorume aqui vem da decomposição de material vegetal, não é? Pelas minhocas, pelos micro-organismos que estão no solo, pelos artrópodes e outros pequenos animais, inclusive cupins e formigas Imagens que da estão no caixa solo. com Qual o chorume função que que ele está tem? em cima da mesa. Esse chorume, a função principal que a gente utiliza na agricultura, alguns pequenos horticultores e até maiores utilizam, é como fertilizante, como fonte de nutrientes minerais.
Segundo o pesquisador, os estudos Imagens mostram do que o chorume e o pesquisador composto mexendo na sólido são caixa ricos com em um nutrientes minhocário. minerais e substâncias orgânicas com papel de hormônio vegetal. Quando você joga isso para a planta, quando você utiliza isso aqui como um insumo no solo, ela vai liberar os nutrientes para a planta, mas ela vai liberar também essas substâncias, né, análogas aos hormônios vegetais que ajudam, na verdade, induzem a planta a crescer mais e a produzir mais. Antes de terminar Imagens nossa do conversa, Ítalo pesquisador conta que alguns utilizando pesquisadores equipamentos do promoveram as laboratório minhocas para fazer e outros seus organismos estudos do sobre mesmo as grupo minhocas. a engenheiros do solo. Esses organismos, eles são responsáveis, por exemplo, pela criação dos poros. O solo, ele tem poros, ele é poroso, não é só a terra, não é só a parte sólida. Ela tem essa parte porosa que é importante, por exemplo, na infiltração de As água imagens mostram no solo, minhocas as que são raízes estudadas precisam no de água, laboratório. para as plantas crescerem, e também na oxigenação das raízes. Bom, até aqui vimos que a minhoca é parceira da agricultura, assim como As outro imagens animal mostram um pouco mais criações de abelhas, conhecido. de várias espécies e tamanhos. Pelo zum 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 já sabe de quem estamos falando, né? Bem-vindo ao mundo das abelhas. No meio do caminho As imagens tinha um mostram um ninho. ninho de Esse aqui abelhas que está dentro de um exemplo, cano de uma fincado abelha no que chão. faz o ninho no solo e a parte que você vê é só a boca, né? Essa abelha aqui até foi uma Carmen sorte Pires, nossa, né? pesquisadora essa em abelha Brapa. aqui, né? Ela está em uma ela área fez o ninho aberta aqui, ela em um identificou gramado aqui, ao lado de uma árvore, aleatoriamente. onde as abelhas É uma fizeram seu abelha ninho que no chão. chama Paratrigona lineata, é uma abelha bem pequena, até parecida Imagem com a do jataí. ninho das abelhas O nome dentro dela do comum cano que seria está no jataí chão. do solo. Existem cerca Imagens de de uma 3.000 pesquisadora espécies em de abelhas no laboratório Brasil. segurando uma espécie de 1.700 abelha delas e mostrando catalogadas. várias outras que A estão em uma maioria caixa. vive no cerrado. A jataí do solo, Imagens do pequenininha, ninho de abelhas está entre que os foi poucos feito no grupos de chão abelhas que e de constroem outros os tipos ninhos de na ninhos terra. em caixas Também de existem diversos abelhas que não tamanhos e fazem um ninho formatos. na terra, mas recolhem um pouco dela para proteger a entrada e reforçar a estrutura das colmeias. Amanda Saia faz assim. Imagens Nós do estamos na ninho da unidade de abelha da recursos espécie genéticos citada. e biotecnologia da Embrapa, em Brasília. Por aqui, as bocas dos ninhos estão cheias de barro. Dentro deles, não é diferente. Além dela fazer a entrada do ninho com barro, A pesquisadora destampa uma estrelinha, né, caixa aquela e mostra coroinha como é o de ninho barro em da volta da abelha. boca, que é Na parte característico de dela, cima da caixa há ela muito também barro e só faz embaixo esse está o batume verdadeiro em ninho. volta do ninho dela. O ninho dela está lá dentro, né? Que é um ninho, é favo de cera. Cada favo desse é uma favo de cria e dentro tem larvas que estão sendo criadas. Do lado aqui, ó. A apresentadora mostra os locais pote de citados mel, no ninho das tá? abelhas. O repórter cinematográfico Paulo Dutra registrou o momento em que algumas abelhas trazem pedaços do solo para montar a estrutura da colmeia. A questão do solo é Imagens tão da importante que o pesquisadora Ibama já baixada no discute com os chão, pesquisadores sobre as estudando o ninho das rotas de abelhas. exposição das abelhas aos agrotóxicos. Abelhas que têm esse hábito, né, de coletar o barro para fazer esse invólucro. A pesquisadora elas está ao lado estariam do ninho de algumas expostas abelhas. ao, por exemplo, a resíduo de agrotóxico no solo. Que é agrotóxico aplicado, né, diretamente no solo, ou é aplicado na parte aérea das plantas. E As isso imagens pode ser mostram depositado algumas no solo. abelhas em seus ninhos. Essa é uma das preocupações, tanto que a gente tem discutido num grupo de trabalho do Ibama, a inserção de uma espécie dessas nossas, da fauna brasileira, que tem esse hábito nas análises de risco, para aqueles compostos que são aplicados, por exemplo, no solo, que pode ter algum resíduo no solo. As imagens mostram o No distrito próximo de bloco, Mariana, Dari que Júnior sofreu com o relembra rompimento das de uma piores barragem e tragédias foi ambientais coberto que o por Brasil água e viveu. barro. Voluntários tentam recuperar áreas destruídas de Mariana. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. Letras na tela, imagens Pixabay. Uma animação mostra o desenho do planeta Terra, cachoeiras, rios e Como já vimos insetos. no programa, 1/4 da vida da Terra está no subsolo. São micro-organismos, insetos e outras espécies. Solo Imagens é de assunto pesquisadores importante, em protegido por laboratório leis. analisando Neste bloco, vamos falar micro-organismos um pouco em um mais sobre a microscópio. importância da engenharia natural abaixo da Terra. A lei de uso e ocupação do solo, ela determina desde a Samuel nomenclatura Marçal, do que advogado. é solo,
Ele é até mesmo as entrevistado na frente do prédio responsabilidades do que são STF. determinadas aos seus agentes e, por fim, que punições são adequadas para determinados crimes de mau uso e de má ocupação do solo. As imagens mostram algumas estufas na Estação Experimental de Biologia da UNB. Biologia da Universidade de Brasília, onde os micro-organismos são objeto de pesquisa constante. Esses espaços são chamados de casas de vegetação. Alessandra Monteiro de Paula, professora de agronomia UNB. Ela está dentro de uma estufa onde tem várias mudas de plantas. Micro-organismos como bactérias, fungos, tanto micro-organismos benéficos que promovem o crescimento das plantas, imagens da como professora cuidando das plantas, né, que na desenvolvem estufa. Doenças nas plantas, para a gente estudar sintomas, suscetibilidades e resistências das plantas cultivadas. São responsáveis por diversos serviços ambientais, né? Além das bactérias e fungos, a gente tem protozoários, actinomicetos, que são um grupo específico de bactérias. Imagens de várias plantas e mudas A cultura na do trigo estufa. está no centro de um dos estudos realizados aqui em parceria com a Embrapa. 2 variedades cultivadas no Cerrado foram inoculadas com um fungo e vão ser As imagens submetidas mostram a um vários teste vasos de plantas estresse na hídrico, estufa. ou seja, ficar sem água por prazos determinados. A experiência coloca lado a lado 2 variedades Dari de trigo Júnior, que reagem Brasília, de forma Distrito Federal. parecida durante Ele o período está na de seca. estufa, ao Ambas lado de várias resistem por até plantas. mais tempo à Na falta frente de chuva. dele, uma A mesa tem brilhante, 2 mais vasos de antiga, planta. tradicional Ele no aponta Cerrado, para cada um e a e fala de BRS suas características. 404, mais nova, resultado de um projeto de melhoramento genético da Embrapa. A gente está avaliando a simbiose entre a planta e os Daniel fungos, Salas Mendes, com doutorando a em nutrição da planta e com agronomia a fisiologia UNB. da planta. Ele é Como? entrevistado dentro da A gente estufa vai ao lado testar de algumas plantas. Plantas inoculadas e não inoculadas, e essas plantas, esses tratamentos vão sofrer um estresse hídrico, ou seja, a gente vai restringir a irrigação por um tempo e a gente vai ver como que a fisiologia da planta está respondendo de acordo a essa simbiose ou não. O mexicano Daniel é o responsável Imagens pela dos pesquisa que pesquisadores faz parte do cuidando projeto das de plantas da doutorado dele. estufa. Orientado pela professora Alessandra, o engenheiro agrônomo também analisa o impacto do uso de fósforo nas plantas. O que a gente quer é mostrar para os produtores que não é necessariamente colocar altas doses de fósforo no solo para lograr altas produtividades. Talvez com doses menos. As imagens mostram altas, as espécies de plantas eles no viveiro consigam, e os pesquisadores cuidando alcançar delas. as produtividades que eles esperam após um período de seca mais prolongado, né? Com essa associação entre o fungo e a planta. O fósforo é um nutriente do solo que regula o benefício que esses fungos promovem para o crescimento dessas plantas. As imagens mostram uma área verde sofrendo com queimadas. A devastação de florestas nativas e o manejo inadequado do solo são as principais causas da terra empobrecida, sem nutrientes e com pouca vida. Tem ainda outra questão grave: os desastres Letras na tela, provocados pelo Imagens homem. TV Brasil. As imagens mostram o Novembro de distrito de 2015, Mariana, que foi coberto por água e município lama de Minas após o Gerais, rompimento da palco barragem da de maior Fundão. tragédia ambiental do país. A barragem de Fundão da mineradora Samarco se rompeu. Foram despejados 40 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro. Rios foram contaminados, matas ciliares destruídas, plantas e animais morreram. Mariana é um excelente retrato para nós entendermos como é que funciona a legislação e a aplicação da lei. A lei, ela fecha todos os pontos. A questão é que a gente vive um cenário onde terceirizar é uma regra. Então, a terceirização de responsabilidades é tão grande que até você determinar quem é o responsável, qual é a extensão do dano e a quem deve ser dada a punição e quem deve ser o cidadão indenizado e quanto é essa indenização, você vive uma geração e nada é muito definido. As imagens mostram o distrito de Mariana, que foi coberto por água e lama e que atualmente está vazio, onde só sobraram os restos da tragédia. Há 2 anos, um grupo do Instituto Letras na de tela, Ciências Biológicas imagens da do Universidade FMG. Federal de As Minas imagens Gerais mostram decidiu pesquisadores enfrentar em um desafio: laboratório recompor e algumas as matas áreas ciliares verdes ao e a lado de um rio. biodiversidade das áreas afetadas pela ruptura da barragem. O grupo foi coordenado pela professora Imagens da Maria professora Rita Musi. em uma sala. Por telefone, ela gravou um depoimento para o meio ambiente por inteiro.
constatamos uma quantidade Maria de Rita areia Musi, muito grande, pesquisadora um UFMG. sedimento extremamente arenoso e muito com elevadíssimo teor de sódio, da ordem de 100 a 150 miligramas por quilo de sódio, e também com um conteúdo de etaramina variando de 1 miligrama por quilo até 50 miligramas. É muita coisa. Então nós pegamos um solo Imagens de pesquisadores analisando algumas amostras em laboratório. Os teores da área do sedimento da área impactada. O primeiro passo nosso foi selecionar plantas, espécies da Mata Atlântica tolerantes ao sódio e à etaramina. E, felizmente, nós tivemos agora, temos alegria, né, de falar, de poder falar, e alívio, um enorme alívio, que é possível recuperar a bacia do Rio Doce, é possível trazer a vida de volta, é possível trazer a vegetação de volta. As imagens mostram alguns pesquisadores fazendo análises em um laboratório. No solo ressuscitado. Pacíficos, trabalham apenas para construir vida e alimentos para outras espécies. As imagens mostram uma área verde. O meio ambiente As imagens mostram o sol no céu, uma nascente, a água corrente de um rio, uma área de vegetação ressecada, uma minhoca em um minhocário e ninhos de abelhas. Escreva pra gente. O e-mail é meioambienteborinteiro@stf.jus.br. Até a próxima. Vinheta de encerramento. Produção Paula Lobão. Reportagem Bob de Souza, Leonardo Ferreira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra. Assistência técnica Josenildo Júnior Juvenal Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça, Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Coordenação de TV e Rádio Rimac Souto. Supervisão Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.